especialmente aos meninos do 8º ano da Escola Municipal Dona Maria Sofia, Felizlândia. Hoje nós vamos aprender equações do primeiro grau. Então, para resolver uma equação do primeiro grau, a primeira coisa que a gente precisa é entender o que é uma equação do primeiro grau. O que é uma equação? É toda sentença matemática que contém incógnita e que contém sinal de igual. Para falar de uma forma mais clara, para todo mundo entender, o que significa isso? É toda continha que tem uma letra, no caso aqui o x, e que tem um sinal de igual, que tem uma igualdade. Essa letrinha x, na matemática, a gente chama de incógnita. Agora que já sabemos o que é uma equação, nós vamos resolver uma equação do primeiro grau. Toda vez que a gente for resolver uma equação do primeiro grau, a primeira coisa que a gente olha é se a equação, se ela tem pontinho de vezes ou se ela tem fração. Nesse caso aqui, a nossa equação, ela tem pontinho de vezes. Então, pontinho de vezes significa que nós vamos responder primeiro a multiplicação. Então, vamos lá. Copiamos 5x menos. E vamos fazer a multiplicação que foi proposta. 2 vezes 3x, 6x. Muito cuidado com o jogo de sinal. Menos vezes mais, menos. 2 vezes 2, 4. Vou repetir. Menos 2 vezes 3x, 6x. Menos vezes mais, menos. 2 vezes 2, 4. Igual 1 menos. Aqui nós temos outra multiplicação. 2 vezes 4x, 8x. Jogo de sinal. Menos vezes mais, menos. 2 vezes 3, 6. Temos que tomar muito cuidado com o jogo de sinal, porque se a gente não fizer, a conta fica toda errada. Vou repetir. Menos 2 vezes 4x, 8x, menos vezes mais, menos 2 vezes 3, 6. Pronto. Agora que eu fiz a multiplicação, eu vou resolver a minha equação, terminar de resolver. Como que eu resolvo? Eu costumo separar da seguinte forma, falando de uma forma clara para todo mundo compreender. As letras ficam antes do sinal de igual e os números sozinhos ficam depois do sinal de igual. O que significa isso? Tudo que está grudado com x eu chamo de letra. Os números que não tem x eu chamo de número sozinho. Então vamos lá. Aqui do 4 para cá é antes do igual. Eu chamo de primeiro membro. Do 1 para lá é depois do sinal de igual. Eu chamo de segundo membro. Então vamos separar. Aqui está o sinal de igual. Antes do sinal de igual só pode ficar as letras. Primeiro, eu vou procurar quais as letras já estão antes do sinal de igual. As letras que eu tenho aqui antes do sinal de igual é 5x menos 6x. Pronto. Aí eu vou procurar depois do sinal de igual, se eu tenho alguma letra. Eu tenho a letra menos 8x. Só que ela está no lugar errado. Ela está depois do sinal de igual, o lugar certo dela é aqui antes do sinal de igual. Por isso eu tenho que trocar de lugar. Eu tenho que trazer ela aqui para frente. Só que toda vez que eu trocar de lugar, eu também troco o sinal. Então, menos 8x depois do igual, antes do igual vira mais 8x. Pronto, acabou as letras. Agora eu vou passar para cá, depois do sinal de igual, onde ficam os números. Primeiro, vou procurar, depois do sinal de igual, quais os números sozinhos que eu tenho. Eu tenho o número 1 e tenho o número menos 6. Por que desses eu não troco o sinal? Porque eles já estão no lugar certo, depois do sinal de igual. 1 menos 6. Aí, antes do sinal de igual, qual o número que eu tenho? Eu tenho o número menos 4, só que ele está no lugar errado. Ele está antes do sinal de igual, o lugar dele é depois do sinal de igual. Então, menos 4, para vir aqui para trás, vira mais 4. Vamos fazer continha. 5x menos 6x. 5 não dá para tirar 6, na frente do 5 é como se tivesse o sinal de mais.
Sinal diferente, diminui e dá o sinal do número maior. 6x menos 5x, 1x, dá o sinal do maior, fica menos 1x, mais 8x, que eu ainda tenho, igual 1 menos 6. 1 não dá para tirar 6, então na frente do 1, como se eu tivesse o sinal de mais. Sinal diferente, diminui e dá o sinal do número maior. 6 menos 1, 5, dá o sinal do número maior, fica menos 5, mais 4. Agora eu vou terminar de fazer as continhas. Menos 1 mais 8x, sinal diferente, diminui e dá o sinal do número maior. 8x menos 1x, 7x. Dá o sinal do número maior, fica mais 7x. Tanto faz colocar o sinal de mais ou não colocar. É positivo do mesmo jeito. Igual, menos 5 mais 4. Sinal diferente, diminui e dá o sinal do número maior. 5 menos 4, 1. Dá o sinal do número maior, fica menos 1. Quando nós chegamos no ponto número, letra igual a número, significa que está na hora de achar o valor do x. Então, x é igual a quanto? Menos 1, que está aqui, sobre o número da frente, que é qual? 7. Por que é sobre? Porque aqui é como se fosse vezes, passo para o lado de cá, operação inversa, dividir. Por isso que eu coloco, é igual menos 1 sobre o número da frente, que é 7. Então, meu resultado fica menos 1 sétimo, porque não dá para simplificar. Só que toda equação tem que ter o seu conjunto solução. Então, significa que a solução dessa equação, coloco o S de solução e abro a chave. E coloco o resultado dentro. Menos 1 sétimo. E fecho a chave. Então, quer dizer que a solução da equação vai ser menos 1 sétimo. Agora, nós vamos para o exemplo da letra B. 50 mais, parêntese, 3x menos 4, igual 2 vezes, parêntese, 3x menos 4 mais 26. Para resolver a equação, vamos lembrar de novo do exemplo da letra A. Primeira coisa que a gente olha é se a equação tem pontinho de vezes ou se a equação tem fração. Nesse caso aqui, ela tem o pontinho de vezes. Então, vamos resolver essa equação. Mas esse parêntese aqui não tem nada nele. Se ele não tem nada, é como se tivesse na frente o numeral 1. E aí não tem sinal, como se fosse pontinho de vezes. Então, vamos lá. 50 mais. Vamos fazer a nossa primeira multiplicação. 1 vezes 3x, 3x, jogo de sinal, mais vezes menos, menos, 1 vezes 4, 4, igual. Aqui já temos a segunda multiplicação. 2 vezes 3x, 6x. Como não tem sinal aqui, não precisa fazer jogo de sinal. Menos 2 vezes 4, 8. Mais 26. Vou repetir. 1 vezes 3x, 3x. Mais vezes menos, menos. 1 vezes 4, 4. 2 vezes 3x, 6x. Menos 2 vezes 4, 8. E agora eu vou separar. Letra antes do igual, número sozinho depois do igual. Do 4 para cá, antes do igual, do 6x para lá, depois do igual. Antes do igual só vai ficar as letras. Primeiro, qual é a letra que já está antes do igual? 3x. Como ela já está aqui no lugar certo dela, eu só vou copiar. 3x. Depois do igual, qual a letra que eu tenho? 6x. Ela está no lugar errado, porque ela está depois do igual. O lugar certo dela é antes do igual. Então, se aqui não tem sinal, como se fosse o sinal de mais. Por isso, mais 6x, para vir aqui para frente, vira menos 6x. Igual. Agora, eu vou passar para os números. Primeiro, quais os números já estão no lugar certo deles, que é depois do igual? Que já estão aqui, é o número menos 8 e mais 26. Ele já está no lugar certinho dele, então não precisa trocar o sinal. E antes do igual, qual o número que eu tenho? 50 e menos 4. Todos dois no lugar errado. Para vir para cá, o 50,
Se é mais 50, vai virar menos 50. E o menos 4 para vir para cá depois do igual vai virar mais 4. Agora eu vou fazer continhas. Essa eu já vou fazer tudo de uma vez. 3x menos 6x. Não tem sinal no 3 como se fosse sinal de mais. Sinal diferente, diminui e dá o sinal do número maior. 6x menos 3x, 3x. Dá o sinal do número maior, fica menos 3x. Igual. Menos 8 mais 26. Sinal diferente, diminui e dá o sinal do número maior. 26 menos 8, 16 menos 8, 8, vai dar 18. Dá o sinal do número maior, fica mais 18. E aí eu vou fazer mais 18 menos 50. Sinal diferente, diminui e dá o sinal do número maior. 50 menos 18, 2. 4 menos 1, 3. 32. Dá o sinal do maior, fica menos 32. E aí eu vou fazer menos 32 mais 4. Sinal diferente, diminui e dá o sinal do número maior. 32 menos 4, 12 menos 4, 8, 28. Dá o sinal do número maior, fica menos 28. E aí ficou menos 3x igual a menos 28. Só que não pode ficar negativo na frente do x. Toda vez que ficar, nós vamos multiplicar por menos 1. O que significa multiplicar por menos 1? Significa apenas trocar os sinais. Onde é mais vira menos, onde é menos vira mais. Então, menos 3x vai virar mais 3x. Menos 28 vai virar mais 28. E aí chegamos no ponto. Número, letra, igual a número. Está na hora de achar o valor do x. Então, x é igual a quanto? 28 sobre o número que está na frente, que é qual? 3. Como não dá para simplificar a minha fração, x é igual a 28 terços. Como toda equação tem que ter o seu conjunto solução, então, conjunto solução vai ser igual a 28 terços. Agora o exemplo da letra C. X menos 10 sobre 9 mais x sobre 6 igual a 10. Toda vez que a gente for resolver uma equação, vamos olhar se a equação tem pontinho de vezes ou se tem fração. Nesse caso aqui, ela tem fração, mas não tem nada debaixo do 10, é como se fosse numeral 1. É como se fosse numeral 1. Então, toda vez que a gente tiver equações com fração, primeira providência é tirar o mínimo múltiplo comum. Então, a minha equação tem fração, vou tirar o mínimo múltiplo comum. Nesse caso, entre o 9 e o 6, porque entre o 1 não precisa tirar. Mínimo múltiplo comum, só divido por números primos. Começo do menor, que é 2. 9 não dá para dividir 2, desço 9. 6 dividido por 2, 3. Agora divide por 3. 9 dividido por 3, 3. 3 dividido por 3, 1. Ainda dá para dividir por 3. 3 dividido por 3, 1. Terminou em 1, terminou a conta. E aí eu vou multiplicar os resultados. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. Então, significa que o mínimo múltiplo comum da minha equação vai ser 18. Então, eu vou colocar o traço do mínimo, mínimo múltiplo, 18. E aí eu vou fazer o quê? Como se fosse qualquer continha de mais e menos com fração. Vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Então, vamos lá. 18 dividido por 9, 2. 2 vezes x, 2x, menos 2 vezes 10, 20. Vou repetir. 18 dividido por 9, 2. 2 vezes x, 2x, menos 2 vezes 10, 20. Mais, vou fazer a mesma coisa com a outra fração. 18 dividido por 6, 3. 3 vezes x, 3x. Igual 18 dividido por 1, 18. 18 vezes 10, 180. Então, equação com fração, primeiro tiro o mínimo múltiplo comum,
Depois divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Em seguida, corta o mínimo. E aí sobrou 2x menos 20 mais 3x igual a 180. E aí eu vou separar letra antes do igual e número sozinho depois do igual. 3x para cá antes do igual, 180 para lá depois do igual. Primeiro, antes do igual só ficam as letras. Quais as letras já estão antes do igual? As letras que eu tenho é 2x e mais 3x. Não estou trocando de lugar porque elas já estão no lugar certo dela, que é antes do igual. Depois do igual não tenho nenhuma letra. Então já vou passar para cá depois do igual, onde ficam os números. Primeiro, qual o número já está aqui depois do sinal de igual? 180. Também está no lugar certo dele, só vou copiar. E antes do igual, eu tenho também um número. Qual o número que eu tenho? Menos 20. Só que ele está no lugar errado. Ele está antes do igual e o lugar dele é depois do sinal de igual. Então, menos 20 vira mais 20. E aí eu vou fazer continha. 2x mais 3x, 5x igual 180 mais 20, 200. E aí eu cheguei no ponto. Número, letra, igual a número. Significa que está na hora de eu achar o valor do x. Então, x vai ser igual. Igual a quanto? 200 sobre o número da frente, que é 5. Como fração significa divisão, então eu posso dividir 200 dividido por 5, 40. Então, quer dizer que o valor do x é 40. Só que toda a equação tem que ter o seu conjunto solução. Então, a solução dessa equação vai ser igual a 40. Agora, nós vamos para o exemplo da letra D. Y menos 3 sobre 4 mais y mais 1 sobre 6 igual y menos 1 sobre 12. Então, vamos lá. Equação que tem fração, vou ter que tirar o mínimo múltiplo comum. Nesse caso, entre o 4, o 6 e o 12. Talvez vocês estão achando estranho ver uma equação com y. Não tem problema, pode ser qualquer letra. A, B, C, M, X, Y. Embora que a gente mais usa é o X e o Y. Então, equação que tem fração, vamos tirar o mínimo múltiplo comum. Entre 4, 6 e 12. Começo dividindo por 2. 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. 12 dividido por 2, 6. Ainda dá por 2. 2 dividido por 2, 1. 3 no divide 2, desço 3. 6 dividido por 2, 3. Ainda dá por 3 agora. 3 dividido por 3, 1. 3 dividido por 3, 1. Terminou em 1, terminou a conta. E aí eu vou multiplicar os resultados. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Significa que o mínimo múltiplo comum vai ser igual a 12. Então, passo o traço do mínimo, 12. E aí eu vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Então, vamos lá. 12 dividido por 4, 3. 3 vezes y, 3y. Menos 3 vezes 3, 9. Vou repetir. 12 dividido por 4, 3. 3 vezes y, 3y. Menos 3 vezes 3, 9. Mais 12 dividido por 6, 2. 2 vezes y, 2y. Muito cuidado com o jogo de sinal. Mais vezes mais, mais. 2 vezes 1, 2. Vou repetir. 12 dividido por 6, 2. 2 vezes y, 2y. Mais vezes mais, mais. 2 vezes 1, 2. Igual. Vou esticar meu traço. 12 dividido por 12, 1. 1 vezes y, 1y. Menos 1 vezes 1, 1. Em seguida, corto o mínimo. A minha equação sobrou 3y menos 9 mais 2y mais 2 igual 1y menos 1. E aí eu vou separar
Letra antes do igual, número sozinho depois do igual. Primeiro, quais são as letras que já estão aqui antes do igual? 3y e mais 2y. Então, 3y mais 2y. Depois do igual, a letra que eu tenho aqui é 1y. Ela está no lugar errado, está depois do igual. O lugar certo dela é antes do igual. Se é mais 1y, vira menos 1y. Pronto, acabou as letras. Agora eu vou passar para o número sozinho, depois do sinal de igual. Qual número já está aqui depois do sinal de igual? Menos 1. Vou descer ele, porque ele já está no lugar certo dele aqui. Antes do igual, o número que eu tenho é menos 9 e mais 2. Os dois estão no lugar errado. Menos 9 vou passar para depois do igual, vai virar mais 9. E o mais 2 vou passar para depois do igual, vai virar menos 2. Agora vamos fazer conta. Eu vou fazer tudo de uma vez. 3y mais 2y, 5y. 5y menos 1y, 4y. Igual. Menos 1 mais 9, sinal diferente, diminui e dá o sinal do número maior. 9 menos 1, 8. Dá o sinal do maior, fica mais 8. Mais 8 menos 2, sinal diferente, diminui e dá o sinal do número maior. 8 menos 2, 6. Dá o sinal do maior, fica mais 6. Tanto faz colocar o sinal de mais ou não colocar. É positivo do mesmo jeito. Passar para cá para não ficar muito embolado. Agora eu cheguei no ponto. Número, letra, igual a número. Está na hora de achar o valor do y. Y é igual. É igual a quanto? 6 sobre o número da frente, que é 4. Só que o 6 e o 4, todos dois, dá para simplificar por 2. Então, vai ficar y é igual 6 dividido por 2, 3. 4 dividido por 2, 2. Então, o y vai ser igual a 3 meios. Então, significa que o conjunto solução dessa equação vai ser igual a 3 meios. Agora, nós vamos ver problemas com equações do primeiro grau. Toda vez que a gente for resolver um problema, a gente precisa primeiro interpretar esse problema. Então, vamos lá, nós vamos ler o problema primeiro e depois a gente vai por partes pegando cada pedacinho do problema. Ao triplo de um número, adicionamos 90. O resultado é igual ao quíntuplo do mesmo número. Qual é esse número? Então, toda vez que eu for resolver um problema, eu tenho que usar a interpretação de texto, que eu aprendi lá no conteúdo de português. Então, eu preciso interpretar. Então, vamos por partes. Qual é esse número? Eu não sei qual é o número, então eu vou ter que chamar esse número de alguma letra, da letra que eu quiser. Qual é esse número? Não sei qual é esse número, vou chamar esse número de x, correto? Então, vamos lá. Ao triplo de um número. O número é x. O triplo não é 3 vezes? Dobro 2 vezes, triplo 3 vezes, quádruplo 4 vezes e assim por diante. Então, ao triplo de um número, se triplo é 3 vezes, então vai ser 3 vezes x. Ao triplo de um número, o número é x. Adicionamos. Adicionamos quer dizer somamos. Adicionamos 90. O resultado é igual. Então, igual ao quíntuplo do mesmo número. Quem é o número? X. Quíntuplo significa 5 vezes. Então, o quíntuplo do mesmo número vai ser 5 vezes x, porque o número é x. Vou repetir a equação. Ao triplo de um número, não sei qual é x, adicionamos 90. O resultado é igual ao quíntuplo do mesmo número. Qual é esse número? Então, formou-se uma equação.
Lembrando aí para os meninos do 8º ano, no ano passado, no 7º ano, a gente estudou expressão algébrica, a gente aprendeu a escrever uma expressão, então não fica tão difícil. Vou repetir. Ao triplo, triplo quer dizer 3 vezes, de um número que eu não sei qual é, x, adicionamos 90. O resultado é igual ao quíntuplo, 5 vezes, do mesmo número, do número x. Então, minha equação ficou 3 vezes x mais 90 igual a 5 vezes x. Tem pontinho de vezes, vou resolver o pontinho de vezes. 3 vezes x, 3x, mais 90 igual 5 vezes x, 5x. Pronto. Agora é só separar letra antes do igual e número sozinho depois do igual. O igual tá aqui, antes do igual do 90 para cá, depois do igual do 5x para lá. Antes do igual, qual a letra que eu já tenho aqui? 3x. Vou descer ela. Por quê? Ela está antes do igual e ela continua antes do igual. Agora, depois do igual, eu tenho a letra 5x. Só que ela está no lugar errado, ela tem que vir para antes do sinal de igual. Então, mais 5x vai virar menos 5x. Pronto, acabou as letras. Agora, eu vou passar para depois do sinal de igual. Primeiro, qual número já está aqui depois do sinal de igual? Nenhum. O único número que eu tenho é o mais 90 e ele está antes do sinal de igual. O lugar dele é aqui, depois do sinal de igual. Então, mais 90, ele vai virar menos 90. Aí, agora, nós vamos fazer continha. 3x menos 5x. 3x não dá para tirar 5x, então, na frente do 3, como se fosse sinal de mais. Sinal diferente, diminui e dá o sinal do número maior. 5x menos 3x, 2x, dá o sinal do número maior, fica menos 2x, igual menos 90. Só que como nós já aprendemos, não pode ficar negativo na frente do x. Então, se tem negativo na frente do x, eu vou multiplicar por menos 1. Lembrando, o que é multiplicar por menos 1? É somente trocar o sinal. Então, menos 2x vai virar mais 2x, igual menos 90 vai virar mais 90. Cheguei no ponto. Número, letra, igual a número. Significa que está na hora de achar o valor do x. X é igual. É igual a quanto? 90 sobre o número da frente, que é 2. Então, x vai ser igual. Como fração significa divisão, então vou dividir. 90 dividido por 2, 45. O que significa? Qual é esse número? Esse número é 45. Vamos agora para o exemplo da letra F. Mais um probleminha com equações do primeiro grau. Mesmo molde da letra E. Então, a gente vai ler o problema, interpretar e montar a equação correspondente. Qual é o número que adicionado a 5 é igual à sua metade mais 7? Primeiro, qual é o número? Eu não sei qual é o número, eu vou chamar o número de x. Não sei qual é. Que adicionado a 5 é igual à sua metade mais 7. Vamos começar agora. Qual é o número? O número que adicionado a 5. O número, a gente não sabe qual é o número, então x, que adicionado, quer dizer somado a 5, é igual à sua metade. A metade de quem? Do número. Primeiro, dobro quer dizer 2 vezes x, triplo quer dizer 3 vezes x. Agora, metade quer dizer x dividido por 2, terça parte, x dividido por 3 e assim por diante. Então, é igual a sua metade, a metade de quem? Do x. Então, vai ser x dividido por 2, mais 7. Vou repetir. Qual é o número
o número é x, que adicionado a 5 é igual à sua metade, quer dizer, a metade de x, mais 7. Formou-se uma equação do primeiro grau. Só que essa equação aqui, ela tem fração, mas não tem nada debaixo do x, é como se fosse numeral 1. Não tem nada debaixo do 5, é como se fosse numeral 1. E não tem nada debaixo do 7, como se fosse numeral 1. Só que toda equação que tem fração, temos que tirar o mínimo múltiplo comum. Nesse caso, entre 2 e 1. Nem precisa tirar. O mínimo entre 2 e 1 vai dar 2. E aí, o que eu vou fazer? Dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes x, 2x. Vou repetir. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes x, 2x. Mais 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 5, 10. Igual 2 dividido por 2, 1. 1 vezes x, 1x. Mais 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 7, 14. E aí eu vou cortar o mínimo. Minha equação ficou 2x mais 10 igual 1x mais 14. E aí eu vou separar letra antes do igual, número sozinho, depois do igual. Antes do igual do 10 para cá, depois do igual do 1 para lá. Antes do igual, a letra que eu já tenho é a letra 2x. Só vou copiar. Depois do igual, a letra que eu tenho é mais 1x. Para ela vir para antes do igual, ela vira menos 1x. Agora, depois do igual, os números. Primeiro, o número que já está depois do igual é o número mais 14. Mais 14, 14 é a mesma coisa. E antes do igual, eu tenho o número mais 10. Ele vem para depois do igual, ele vira menos 10. E agora eu vou fazer essas continhas. 2x menos 1x, 1x. 1x e x é a mesma coisa. 14 menos 10, 4. Então, quer dizer que o x vai ser igual a 4. Ou seja, qual é o número? O número é 4. Vamos lá agora. Para resolver probleminha de equações do primeiro grau, a gente precisa saber disso daqui. Dobro significa 2 vezes o número, que no caso é x. Triplo, 3 vezes x. Quádruplo, 4 vezes x. Quíntuplo, 5 vezes x. E assim por diante. Agora, se for dividido, metade, x dividido por 2. Terça parte, x dividido por 3. Quarta parte, x dividido por 4. Quinta parte, x dividido por 5. E assim por diante. Agora, se no probleminha pedir, determine x sabendo que 3 números consecutivos são igual a 100. Consecutivos, quer dizer na ordem. 0, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, quer dizer na ordem. Então, se eu não sei qual é o número, eu chamo o número de x. Então, eu pensei assim, 0, 1 e 2. Quer dizer, x indica 0, x mais 1 indica 1, x mais 2 indica 2. Então, se eu quero achar 3 números consecutivos igual a 100, eu vou somar x mais 1 mais x mais 2 igual a 100. E aí, resolvo a equação. Agora, se pedir consecutivos pares, a gente vai pegar somente números pares. 0, 2 e 4. Ou seja, x, x mais 2 e x mais 4. Agora, se pedir consecutivos ímpares, eu pego somente números ímpares. 1, 3 e 5. Quer dizer, x mais 1, x mais 3 e x mais 5. E agora, boa sorte para todo mundo nas atividades.